Mais um é de direção defensiva. Aceleração ou desaceleração do veículo tem relação direta com qual dos fenômenos da física abaixo relacionados. Eu sei que o pessoal fica escabelado aí quando fala física. Nossa, para tirar a carteira basta que eu tenha aprendido a ler e escrever lá. Ler, nem escrever você precisa, só ler mesmo e marcar lá. Eu nem estudei física na minha vida, pois é. Mas para tirar a carteira a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos de física. Para entender que você não pode pular de cima de um prédio, porque a lei da física chamada atração da gravidade, ela vai te puxar para o chão e você vai se esborrachar lá embaixo, não é? Só que isso aqui não tem a ver com o trânsito, né? Isso tem a ver com a nossa vida cotidiana. Pois é, só que no trânsito também tem isso. E você estudou isso durante o treinamento, durante o seu curso, direção defensiva, e agora vai aplicar, vai responder isso aqui, ó. Aceleração e desaceleração. Quando você acelera, imagina você numa moto, acelerou, o peso vai para o eixo de trás, o da frente fica mais leve. Quando você desacelera, acontece o contrário. Vamos supor, quando você freia, o peso vai para o eixo da frente e o de trás fica mais leve. E isso é um comportamento da física, que tem nome. É isso aqui, ó. Transferência de massa. Massa não é exatamente peso, não é exatamente. Mas para nós, meros mortais, que não somos especialistas em física, vamos entender que é o mesmo que peso. Já vai ser suficiente para você conseguir responder perguntas relacionadas ou dessa natureza aqui, desse tipo, tá? Então, quando eu falei acelerou, o peso vai para trás. Esse peso é a massa. Freou, o peso vai para frente. Esse peso é a massa. Letra D. Professor, mas aí não acontece a força centrípeta? Acontece, só que isso aqui não é o motivo, isso aqui é a consequência. Aderência, acontece uma perda de aderência? Sim, imagina, você freou, o peso foi todo para o eixo da frente, o de trás ficou mais leve, perdeu a aderência. Mas isso não é o motivo, isso é a consequência. Sobreesterçamento também, mas é a consequência. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, você precisa de voltar e revisar isso dentro do conteúdo, porque aqui a gente está só analisando uma questão. Todas aqui têm relação indireta, mas relação direta, essa aqui, ó, transferência de massa. Acelerou ou desacelerou é o peso que vai para frente ou para trás. D de dado. Questão sobre direção defensiva. Marque a incorreta. A regulagem correta da luz é de muita importância para a segurança do condutor, do trânsito, na verdade. Na luz baixa, o farol do lado direito deve ter uma elevação de 15 graus em relação ao farol do lado esquerdo. Esse desnível permite o quê? Imagine comigo, os faróis baixos do seu veículo, do seu carro, né, vamos dizer assim, eles jogam para o chão. Eles têm um alcance mínimo ali, mas não pode ser muito longe para não pegar no olho de quem vem de sentido contrário. Entretanto, quando você está dirigindo ali à noite, que é o momento que você vai mais precisar do farol, considerando que às vezes durante o dia a gente usa também dentro de túneis, sob chuva ou em rodovias de pista única, à noite você precisa ter uma visibilidade ali da margem direita da via, onde você consegue ver bem o limite da via pela linha marginal ali direita, você consegue ver as placas de trânsito, você consegue ver um pedestre, um ciclista que estiver transitando ali pelo acostamento, consegue ver o ângulo da curva. Então, esse farol baixo do lado direito, propositalmente, ele é regulado 15 graus mais alto que o do lado esquerdo. O do lado esquerdo é o que o projeto já está dentro da pista. Então, esse, para não pegar no olho de quem vem de sentido contrário, ele fica para o chão mesmo. Enquanto do lado direito, aí sim, eles elevam ele um pouquinho, porque está jogando para a margem da pista, não está pegando o olho do motorista que vem de sentido contrário, então fica lindo, né? Só que a questão que está pedindo é incorreta. Por que então que eles regulam esse retrovisor ou esse farol do lado direito um pouco mais elevado? Para isso aqui, para iluminar a margem direita da via? Sim. Para tornar visível as placas de sinalização? Também. Para ter um alcance de até 750 metros, veja, 750 metros é quase 1 quilômetro. É muito longe, né? Não é. Isso aqui não pode ser a resposta correta. Essa aqui é a incorreta. Então está aqui, ó, incorreta, letra C. E se você observar, melhorar a visão do acostamento pelo condutor? Sim, porque ele vai ter conseguir ver pelo acostamento um pouco mais distante. Na verdade, aqui o Detran colocou 750 metros, mas na verdade é 75 metros, tá? 75 metros, beleza, é quase 100 metros. Isso do lado direito, o farol do lado direito, jogando para o acostamento, para a margem direita, porque dentro da pista, o farol esquerdo, por exemplo,
75 metros já pega no olho de quem vem de lá para cá. Aí colocou aqui 750 metros, que é para quem estudou a fundo, sabe que a distância é 75. Opa, é falso aqui, 750 é muito longe, é quase 1 quilômetro, aí não dá. Achei então a incorreta, letra C. Direção defensiva. Um fator importante na ocorrência de sinistros ou acidentes de trânsito é o estado de conservação do veículo. Claro, o veículo, se ele estiver em bom estado de conservação, ele vai te colocar em menos situações de perigo. Agora, imagina um veículo em mau estado de conservação. Freios já não estão uma grande coisa, às vezes nem tem. Pneus já... Farol, às vezes, se precisar do farol, não tem, está queimado ou desregulado. Está vendo como é que a condição do veículo é muito importante para diminuir ali o risco de sinistros, de acidentes? Pois é. Só que até aqui o Detran está só afirmando, ele não está perguntando nada. Daqui para frente é que ele vai perguntar. Ó. Porém, qual é a mais importante, olha só, das condições adversas a ser considerada? Aí, diante de uma pergunta dessa, você tem que saber quais são as condições adversas que existem. Né? São 6. Nas alternativas, o Detran já trouxe 4 para você. Então, você não precisa nem lembrar das 6. Você apenas vai analisar, dentre essas 4, qual que você considera mais importante. Olha que interessante, o Detran abriu a questão falando do veículo. Veículo, né? Só que ele meteu um porém aqui. Porém, então quer dizer, apesar dele mostrar que o veículo é importante... Ele está querendo dizer que o veículo não é o mais importante. É isso que a questão está trazendo para a gente. Ó. Porém, qual que é o mais importante? Então, de cara, você já elimina o veículo. O veículo eu já sei que não é, porque o Detran mesmo falou que não é. Ó. Ele está falando que é importante, porém, tem um outro aí mais importante. Seria, então, o trânsito, a estrada, quer dizer, a via, né, a pista, ou o condutor. Desses 3, qual deles você acha que é mais importante aí para evitar a ocorrência de sinistros de trânsito? Todo mundo vai aqui, né? Mais de 90% dos sinistros de trânsito acontece por conta de falhas humanas. Condutor. Então, disparado, ele é o mais importante dentre essas condições adversas aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Enxergando o perigo com antecedência, você estará prevenindo contra condutas perigosas de outros ou dos pedestres? Sim, se você prevê que um pedestre distraidamente está vindo mexendo ali no celular, ele pode entrar atravessando sem olhar o trânsito, o fluxo ali de veículos, e você enxerga esse perigo com antecedência, você está prevenindo essa conduta perigosa do pedestre. Esse aqui vale, dá ok. Estaria, então, também prevendo a falta de atenção de outros condutores? Da mesma forma. Da mesma maneira que você consegue prever a falta de atenção de um pedestre, você consegue prever também a falta de atenção de outros condutores. E isso é enxergar o perigo com antecedência. Se A está certa, B está certa, tem que ser D. Todas as afirmativas estão corretas. E aquela dica que eu sempre passo, né? Quando aparece esse todas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. Ou seja, apareceu todas na letra D aí, de cada 10 vezes que você usar ela como resposta, 8 vai dar certo, 2 não. Isso é em média, tá? É um macetaço que tem 80% de aplicabilidade, não esquece disso não. Mais um aí de direção defensiva. Para um deslocamento tranquilo, com o mínimo de interferências possível, o condutor deve definir o itinerário com antecedência. Claro, gente, sempre que eu vou realizar uma viagem, a primeira coisa que eu faço é entrar ali no Google Maps ou qualquer outro aplicativo que você goste aí, ver quais são as rotas possíveis e definir qual delas, qual o itinerário eu vou usar. Às vezes eu não vou pelo mais perto ou mais rápido, eu vou por aquela que a paisagem é mais bonita, ou que eu vou ter melhores pontos para eu poder fazer paradas para descanso, para me alimentar, para ir no banheiro. Tudo isso é importante na hora de definir um trajeto. Mas definir com antecedência, é claro, esse é um ponto interessante para você ter um deslocamento tranquilo com mínimo de interferência. Evitar indecisões nos cruzamentos. Sim, eu estou dirigindo, se eu chego num cruzamento e fico indeciso, evitar indecisões é bom. Ter rotas alternativas de trajetos? Bom também. Imagina que você vai
chega em um determinado ponto, a ponte tal lá caiu. Ou aconteceu um desmoronamento, tem barranco dentro da pista. Como é que você vai fazer? Vai ter que voltar todo o trajeto até o estaca zero? Então você tem que ter rotas alternativas. Pense nisso também. Serve. Todas as alternativas acima? Sem dúvida. 80% das vezes que aparecesse todas aqui, essa é a resposta. Então, se você estava em dúvida, pronto. Esse é o macete que você vai usar para te convencer. Mais um aí, direção defensiva. Qual dos equipamentos abaixo relacionados deve ser ajustado, levando em consideração a altura da linha dos olhos e das orelhas? Equipamentos que vão ser ajustados, que vai ser ajustado, né? Qual dos equipamentos vai ser ajustado, levando em consideração a altura dos olhos ou das orelhas? Seriam os retrovisores? Os retrovisores, óbvio que eu vou levar em consideração a altura da linha dos olhos, mas as orelhas, o retrovisor não é para escutar nada, tá fora. O encosto de cabeça, é ele, ó. O meio do encosto de cabeça tem que estar alinhado com a altura das suas orelhas e dos seus olhos. Seguindo essa linha aqui, ó. Certamente vai ser essa a resposta, hein? Cinto de segurança? Não, eu chego e ponho o cinto. Quando eu vou ajustar o cinto, eu tenho que me preocupar para não ficar pegando o meu pescoço, né, me incomodando. Mas olhos e orelhas? Absolutamente não. Protetor contra a luz solar, que é o quebra-sol. O quebra-sol você vai ajustar ali, considerando olhos, né? O sol está batendo no seu olho, você baixou a linha dos seus olhos. Mas orelha? Não. Letra B de bola, a resposta. Direção defensiva. O condutor defensivo, na iminência de ser prejudicado, o que é iminência? Sob o risco. Iminência quer dizer, está prestes a acontecer. Isso é iminência, está prestes a acontecer. Então, na iminência de ser prejudicado em seu direito de preferência no trânsito, ele deve fazer o quê? Veja bem, ele percebeu, o motorista defensivo, ele percebeu que o direito de preferência dele parece que não vai ser respeitado. Ele está aproximando aqui do cruzamento, a preferência é dele, mas ele olha de lá e vê alguém vindo distraidamente numa velocidade mais alta. Ele pensa assim, eu vou entrar assim mesmo porque a preferência é minha, se bater ele está errado. Entendeu? Não é por aí não. Então vamos ver. Ele deve falar ao motorista do seu erro para que o mesmo venha corrigir em outras situações. O que você acha, hein? Falar ao outro motorista que ele está errado. Será que vai dar certo? Será que vai dar bom isso? Vai não, né? Na maioria das vezes o cara que está do lado de lá não admite que está errado. Manda você aqui ou quem estiver falando para casa do chapéu. Perigoso até arranjar uma confusão ali, né? Então isso aqui não dá certo não, cara. Falar com ele, não. Letra B. Diminuir ou até mesmo parar, dando preferência para o outro. É isso aí, né? Fazer o quê? Ele está entrando na sua frente, diminuir ou até parar, deixando ele passar. Essa aqui é a conduta defensiva que o condutor defensivo deve adotar. Mas vamos ler as outras. Acelerar a velocidade do seu veículo. Veja bem, se você está percebendo que alguém não vai parar e vai avançar no cruzamento, você vai acelerar para cima dele? Absolutamente não, né? Essa aqui é aquela absurda, já pode chegar eliminando. E a letra D, piscar os faróis e buzinar prolongada e sucessivamente. Vai piscando o farol e metendo a mão na buzina que ele veio e para. Olha, gente, isso aqui é o que a maioria dos motoristas fazem. Quando eles percebem que alguém vai tomar a preferência deles ali, não vai respeitar o direito, começa a piscar o farol, buzinar. Isso causa irritação, isso é errado, isso não é conduta de condutor defensivo, tá? A letra D tá fora, vamos de B aí, que é aquela que melhor se encaixa para um motorista defensivo. Direção defensiva é o que essa questão está pedindo, tá? Vamos ver o que ela fala. A velocidade que permite ao condutor reagir a tempo. Reagir a tempo. Reagir. A tempo de evitar um sinistro. Sinistro é um acidente. Diante de um obstáculo, diante de um pedestre ou de outro veículo, é o quê? Velocidade que permite reagir a tempo para evitar acidente. No obstáculo, pedestre ou veículo. Seria a velocidade compatível com as características da via onde está circulando? Eu não diria nem só da via, mas circunstância geral, do trânsito também, de outras. Então, essa aqui está meio certa. Vamos ver a letra B. Seria a máxima permitida para a via onde está circulando? A velocidade que permite ao condutor reagir a tempo para evitar um sinistro. Seria a máxima permitida para a via onde está circulando? É aquela, assim, o Detran, às vezes, ele não ajuda, né? Se você está dentro da velocidade máxima permitida,
significa que você está numa velocidade compatível, né? Nem sempre. Eu devo considerar que realmente nem sempre. Às vezes, às vezes, num determinado trecho, a velocidade máxima é 60 por hora, mas isso em condições normais. Em alguns horários do dia, pode ser que aquele trecho receba um fluxo maior de ciclistas ou de pessoas, talvez crianças saindo de uma escola. Então, não é a máxima permitida para a via que vai ser a mais adequada para aquela circunstância, né? Ficou aquele negócio assim meio certo também, sabe? Vamos deixar ela aqui como meio certa também. Depois a gente analisa, a gente vai na A ou na B. Máxima de 80 km por hora de acordo com a legislação de trânsito. Mas aqui não falou que tipo de via, como é que você vai saber que a máxima é 80? Não, essa aqui está taxando 80. Imagina estar na frente de uma escola, vai passar 80 por hora, não faz sentido. A mesma regra aplica para de baixo aqui. Ó. Se você não sabe o tipo de via, como é que você pode garantir que 30 vai ser a mais adequada? E aqui ainda tem um qualquer, né? Qualquer é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Então já vou eliminar ela. Fiquei entre A ou B. Qual que você marcaria? Compatível com as características da via onde está circulando? Eu só fiquei em dúvida, cara, por causa disso aqui. Eu fiquei em dúvida, não. Eu sei a resposta, né? Mas, eu estou analisando com você para criar essa dúvida na sua cabeça, porque aqui disse via. Se fosse com as características do local, que aí envolve trânsito, envolve tempo, o clima que eu falo, está chovendo, envolve a via. Então o Detran pecou aqui. Ou a máxima permitida para a via, entre andar no limite da máxima permitida para a via, ou então aquela compatível com as circunstâncias do local, a mais segura pela direção defensiva é a letra A. Pode ir nessa resposta aí. Tá? Questãozinha assim, pegadinha, né? Para tentar aqui te confundir entre A e B. Mas você já sabe agora que a resposta é A. Mais um é de direção defensiva. Onde acontece 1/3? 1/3 é o 1/3. De cada 3, 1 acontece. De todos os sinistros de trânsito, sinistro, acidente. Seriam nas avenidas, nas vias preferenciais, nas rodovias ou cruzamentos. Tem muita gente que marca rodovia, porque vê muito acidente noticiado em rodovia, né? Principalmente os mais graves. Pois é, mas são nos cruzamentos que acontece 1 de cada 3 acidentes no trânsito. D de dado, questãozinha velha, manjada, cai direto, só anotar. 1/3 de todos os sinistros acontece nos cruzamentos. Mais um aí de direção defensiva. Está praticando uma direção defensiva a alguma coisa, agressiva, evasiva, corretiva ou preventiva, que é o que vai preencher aqui? O condutor que está sempre preparado para reagir contra os erros dos outros no trânsito. Bom, direção defensiva agressiva, quando ele está preparado para reagir contra os erros dos outros? Não, não é uma condução agressiva, né? Seria uma condução evasiva. Condução evasiva, gente, é quando o condutor precisa aplicar uma manobra para se esvair, para se evadir de uma situação de alto perigo. Por exemplo, vem uma carreta ultrapassando de lá para cá, e você tem que julgar lá para o acostamento. Até existe, tá? Essa direção evasiva. Talvez não dentro de literatura da direção defensiva, mas existe. Só que não é o caso que vai encaixar aqui não, tá? Então tá fora. Seria então corretiva ou preventiva? Então vocês já podem se atentar a essas duas aqui, ó. Corretiva e preventiva. Quando a gente está estudando direção defensiva, a gente aprende que ela tem duas vertentes. Uma delas é a corretiva e a outra é a preventiva. A primeira aqui de cima, a corretiva, é quando ele não está preparado para reagir. Ele reage porque aconteceu de forma inesperada uma situação de perigo, então ele reagiu. Já essa segunda aqui, a preventiva, ele está preparado. Ó. Então aqui, ó, está sempre preparado, já pensando no risco lá na frente. Então o que vai encaixar aqui, ó, é essa bonitinha aqui, ó, preventiva. Aí a gente leria assim, está praticando uma direção defensiva preventiva. O condutor que está sempre preparado para reagir contra os erros dos outros no trânsito. Letra D de dado a resposta.